Boa noite, pessoal do canal. Tudo bem? Hoje o vídeo é sobre, acho que vou tentar fazer bem rapidinho. É sobre o novo Awakening, tá? Que foi liberado, o Despertar, que foi do personagem Ioria. O Despertar já tá há um tempo, que já foi, entre aspas, liberado no nosso servidor, mas só na última roleta de Awakening que ele foi liberado para poder fazer a compra dele, tá? Eu acabei pegando, porque eu tô com a Ioria no time, tá? E nesse vídeo que eu vou falar se ele vale a pena, tá? Se não vale a pena, e o que se ele muda o personagem e se ele é efetivo, tá? Vamos falar sobre ele aqui agora. E depois eu vou dar alguns pontos positivos e alguns pontos negativos desse Awakening, tá? Desse despertar. E vou mostrar em vídeo como que ele está funcionando. A descrição dele é a seguinte: quando o HP do life do Iolia cai de 60% abaixo, tá? Ele é ativado apenas dessa maneira. Se chegou a 60% ou menos de life do Iolia, se ele tiver congelado ou sobre algum controle, ele retira esse controle sobre ele, tá? E lança um Lightning Bolt, que é o relâmpago de plasma dele, que causa dano físico nos inimigos na tela toda praticamente, tá? Jogando eles de um lado para o outro da tela, se você estiver no canto, se não, se você estiver no pressão no outro time, ele vai dar um knockback de uma tela inteira se você estiver de um canto ao outro, tá? Ele vai causar paralisia nos inimigos por 2 segundos, tá? E durante a animação do golpe, o Aioli vai ganhar uma redução de 60% de dano e vai ficar imune a quase todos os controles, as habilidades de controles e knockbacks, tá? A quase todos, né? Ele não fica totalmente imune, ok? Então, essa é a primeira só a descrição dele, tá? E eu vou mostrar para vocês agora em algumas batalhas que eu fiz o Awakening, tá? Lembrando, tá, que infelizmente a animação dele veio bugada e talvez quem tenha pego o Awakening vai falar, pô, não está funcionando. Ele funciona, mas ele está com a animação bugada, beleza? Então eu vou dar uma pausa aqui para editar o vídeo e colocar os videozinhos das lutas. Vamos lá, como vocês puderam ver, eu diminui a velocidade do vídeo bastante para vocês poderem acompanhar a hora que ele solta, realmente que ele solta o Awakening, o que acontece com o time inimigo e o que pode vir a acontecer com o seu time. Tá, vamos às perguntas então. É válido pegar? Sim, é válido pegar sim, porque dá uma melhora no time como um todo. Muda muito o personagem? Não, não muda o personagem, tá? Não altera o personagem, como por exemplo do Ioria 13 com o Awakening pro Ioria 13 sem o Awakening. Não tem essa diferença tão grande. É efetivo? É efetivo, tá? Então, essas 3 perguntas se vale a pena, sim, tá? Se muda o personagem, não muda o personagem, não dá aquela melhora grande, mas é um Awakening efetivo, tá? Vamos a alguns pontos positivos, tá? E alguns negativos
Os negativos estão maiores, tá? Mas não levem como um Awakening ruim, tá? É só alguma coisa, na minha opinião, que poderia ser melhor para ajudar mais o personagem, tá? Ele é pontos positivos, ele evita pressão, tá? Como vocês podem ver nos vídeos aí, ele, se você estiver no canto e o olha, perder 40% do seu HP, chegando a 60% ou menos, ele vai jogar um time de um lado para o outro da tela. Isso dá tempo do seu time reorganizar, correr até o inimigo e começar a soltar as skills, tá? Então ele evita pressão. Ele tem o contrário dele, que ele faz pressão caso o seu time esteja no encurralado o time inimigo no canto. Se o Aiolia perder o life, os 40% do life dele, ele vai dar uma pressão maior no seu time, no time adversário. Porque os inimigos vão ficar 2 segundos praticamente flutuando ali. Tá? Se você tiver mais algum personagem que tem um knock up bom, ele vai continuar no alto. Se você tiver o Protect do Siegfried, ainda vai manter ele no alto, tá? Doku vai manter no alto, enquanto outros personagens vão fazendo o dano nesse período que o personagem estiver no canto. Então ele evita pressão, ele faz pressão, tá? E ele libera o Aiolia de qualquer tipo de controle que ele esteja no momento, tá? Seja de stagger, seja de congelamento, seja de sleep ou de confusion dentro da outra dimensão do Saga, tá? Então são 3 pontos positivos para esse Awakening, ok? Agora, os pontos negativos são: ele é ativado apenas uma vez na batalha e tem essa questão que é o Aiolia perder 40% do life, ou seja, chegando a 60% do life, ele ativa, tá? Só é ativado uma vez na batalha. Por exemplo, se você tiver com 60% do life e ativar o Awake e ele receber uma cura e for para 70%, 80% do life novamente e depois cair para 60%, o Awake não é ativado novamente, é apenas uma vez na batalha, tá? Durante a luta, no caso, tá? Só ativa uma vez. O dano é praticamente nada que ele faz, tá? Então já são 2 pontos negativos para 3 pontos positivos. Caso o Aiolia tome um Awakening e morra, ou um golpe e morra, e ele seja ressuscitado, o Awakening dele é inutilizado. Ele não consegue fazer o Awakening nesse caso, tá? Por exemplo, se o Saga ou o Seiya lendário usar o Awakening nele, eles vão mirar o Aiolia, porque o Aiolia tem um dano muito alto, tá? Então o Aiolia vai ser alvo deles. Então se ele morrer numa dessas Awakenings, ele não consegue ativar o Awakening dele se ele for ressuscitado, quando ele voltar à vida, ele não consegue ativar, tá? Esse é um ponto negativo bem preocupante. Não sei se para mais para frente eles podem mudar isso. Se algum dos personagens estiver imune a controle, tipo a Iolus durante a skill das flechas, a Hilda durante a skill de congelamento, Aldebaran durante a skill do escudo e algumas outros personagens, o Awake não vai empurrar os personagens, tá? Eles vão ficar imóveis, eles não vão ser afetados pela skill do Awakening, tá? Mas o skill é contínuo, é 2 segundos contínuos, tá? Então, se por exemplo o Aiolos durante a skill das flechas ficar 1 segundo imune e 1 segundo fora da skill de perder a humanidade, ele vai ser empurrado também. Então, alguns personagens ficam imunes, mas como é uma skill contínua, e se pegar fora da imunidade, eles vão ser empurrados, tá? Então, mas deveria, além de tirar o controle dele, deveria tirar a imunidade de alguns golpes do time inimigo. Então, são 3 pontos positivos, bons, tá? Contra 1, 2, 3...
4 negativos, tá? Um muito grave, que é a questão do Aiolha morrer sem utilizar o Awakening. Se ele for ressuscitado, ele não consegue ativar o Awakening, tá? E o mais grave, na verdade tem mais um, tá? É porque ele ganha, então são 3 positivos e 5 negativos. Os 60% de redução de dano que ele ganha, tá? Poderia ser após a ativação do Awakening, ok? Porque durante a, a habilidade tá nativa, dificilmente vai ter alguém vai estar dando dano nele, porque vai ter ser todo mundo empurrado. Então não faz muito sentido ele ganhar essa redução de dano durante a skill. Essa redução deveria ser ativada depois que ele termina a skill. Aí 60% de dano, 60% de redução de dano seria muito bem-vindo, mas é durante a ativação da skill, que não faz muito sentido ter dessa maneira. Como vocês podem ver nos vídeos lá, vocês vão ver que ele empurra todo o time e ninguém vai estar atacando ele. Então é uma segunda habilidade aí da skill que fica perdida. Tá, então é isso, galera. Muito obrigado por ter assistido o vídeo. Espero que gostem e até mais. Tchau, tchau.